A liberdade de ser autônoma, ela vem com um custo. Você, autônoma, empreendedora, PJ, você consegue aproveitar a sua flexibilidade ou ela te deixa muito mais sobrecarregada? O meu nome é Julia Tessitori, @JuliaTessitori. E no episódio de hoje falaremos sobre a minha rotina como autônoma. Para quem não sabe, na verdade ninguém sabe, só meu pai e minha mãe e, enfim, o Arthur. Eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Eu nunca fui CLT. E eu não posso fingir que eu não gosto disso. Eu sou apaixonada por poder ter essa minha flexibilidade. Mas ela vem com um custo muito alto, que é a dificuldade de conseguir estabelecer limites claros. E nesse episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês como que eu cheguei na minha rotina de hoje, como autônoma, como empreendedora. E isso vai poder te ajudar, obviamente, se você está nesse momento que eu estou, se você é PJ, se você presta serviço, se você é psicóloga, se você é arquiteta, enfim. Mas também pode te ajudar caso você esteja num regime de trabalho CLT, porque o fluxo das suas demandas do trabalho podem se beneficiar de uma organização, de uma rotina muito bem estabelecida. Hoje, a minha rotina, porque afinal o episódio é sobre isso, a minha rotina enquanto autônoma, empreendedora, tem um momento de autogerenciamento. Então eu tenho que fazer essa gestão. Mas essa gestão, ela só é possível por algo que eu chamo de workflow, fluxo de trabalho. Desculpa se você é do time que odeia as pessoas que ficam falando termos em inglês. Fluxo de trabalho substitui workflow. Mas workflow, eu não sei. Eu tenho esse traço negativo em mim. E eu falo isso do fundo do meu coração, a partir do momento em que eu desenvolvi esse fluxo de trabalho, parece que eu ganhei de volta essa estrutura que eu tinha perdido há bastante tempo. E a partir dessa estrutura, eu não elimino, mas eu consigo mitigar um pouco a procrastinação, a hesitação, então dificuldade em me comprometer com uma tarefa, e eu consigo priorizar com mais facilidade e, o mais importante, terminar o dia sabendo que eu estou fazendo o que precisa ser feito e por isso esse foi um bom dia. E isso só é possível a partir do momento que eu falo para vocês, que eu me apresento como criadora de conteúdo, que eu realmente me enxergo como uma empresa. Então, se você está ouvindo esse podcast porque você é uma autônoma, empreendedora, PJ, enfim, prestadora de serviços, freelancer, e você não se enxerga como uma empresa, talvez esse seja o passo zero. Ter um pouco mais de seriedade e valorizar o seu trabalho como um trabalho que merece uma estrutura, um workflow, um fluxo de trabalho. E como que eu fiz isso? Como que eu entendi esse meu fluxo de trabalho? Eu comecei a mapear quais eram todas essas minhas atividades e fui juntando elas em grandes blocos. Então, por exemplo, eu tenho o meu momento de criação focado para conteúdo. Eu tenho o meu momento de criação focado para o comercial, que são, enfim, as publicidades que eu faço. Eu tenho o meu momento de gestão de equipe mesmo. Então, eu tenho uma equipe e eu tenho que entender o que cada uma vai fazer naquela semana, fazer um acompanhamento e entregar todas as informações que aquelas pessoas vão precisar para ter um bom trabalho, conseguir fazer uma boa entrega. Eu também tenho um momento mais burocrático, de, por exemplo, emissão de notas, de, por exemplo, cuidar do meu financeiro, conseguir entender se todos os sistemas estão funcionando da melhor forma, se a gente vai querer migrar para uma outra plataforma, enfim. E eu também tenho o meu momento de estudos para um repertório melhor, seja na área de marketing, mas principalmente na área que eu crio conteúdo, que é comportamento humano. Então, quando eu decidi, eu quero fazer essa pós-graduação em comportamento e neurociências, isso daqui, por mais que seja um momento de estudos, eu considero como um momento de trabalho. E hoje em dia, a minha rotina como autônoma envolve esse fluxo de trabalho, esse workflow. Eu consigo mapear todos os meus processos. Esses processos, eles viram blocos de tempo na minha agenda. E se você não sabe do que eu estou falando, o episódio está aqui linkado, o episódio que eu falo sobre esse método que salvou a minha rotina. Esses blocos de tempo, eles são fixos e toda semana existe uma revisão do workflow e uma revisão daquela semana. E aí, este momento, eu começo a olhar um pouco mais com esse olhar de gestão. Essa estrutura está criada, eu preciso fazer a gestão dessa estrutura, porque ela não é uma estrutura fixa, ela precisa ser cuidada da melhor forma possível. Então, por exemplo, começo de ano
semestre, mês e semana. E tem um pouco do começo de dia. São 5, talvez, revisões que eu faço e alinhamentos para o ciclo que vai começar. Então, mais ou menos, obviamente, no começo do ano a gente faz um alinhamento muito grande, enfim, um planejamento anual, algo bem complexo, mas isso em menor escala acontece no começo da semana e no começo do dia. No começo da semana, eu paro, abro minha agenda e vejo esse workflow desenhado com blocos de tempo. E começo a pensar, esse bloco aqui, então segunda-feira de manhã, é reservado para estudar durante 2 horas temas que eu tenho vontade de falar no meu podcast, ou fazer, enfim, leituras, pesquisas, e decidir qual que vai ser o tema da semana. Na terça-feira tem um outro bloco de pesquisa que, dado o tema que eu escolhi, eu vou me dedicar para estudar ativamente, né? Então, ir pesquisar, buscar artigos. E aí depois tem outro bloco que é a escrita do roteiro. Isso pensando nessa estrutura de fluxo pelo olhar do podcast. Mas eu tenho o fluxo de trabalho do Clube Rotina Perfeita. Para quem não sabe, o meu projeto de metodologia de rotina resultou no Clube de Assinatura Rotina Perfeita. @Clube Rotina Perfeita ou cluberotina-perfeita.com.br. E que, inclusive, aproveitando esse momento do podcast, porque eu acho que é um gancho muito bom, eu preciso compartilhar com vocês que a partir da semana que vem a gente começa um novo ciclo dentro do Clube de Assinatura, dentro do Clube Rotina Perfeita, que é esse ecossistema, essa plataforma com várias e várias aulas, várias ferramentas, workshops, gravados ao vivo, um monte de coisa que, ao invés de ficar vendendo para vocês vários pequenos produtos, eu falei assim, quer saber? Tudo que eu criar, todos os conteúdos que eu desenvolvi ao longo desses 2, 3 anos, eles entram dentro dessa plataforma, e aí por um preço bem menor do que seria o conteúdo vendido separadamente, vocês têm acesso para assistir no tempo que vocês quiserem, e aí, enfim, existem várias modalidades de assinatura. Voltando, a gente começa no mês que vem o ciclo de carreira. Então, a cada 3 meses a gente foca em um tema para ser desenvolvido, né, no ciclo trimestral. E nesse ciclo de carreira, a gente vai ter o lançamento do próximo curso de dentro do Clube Rotina Perfeita, que vai ser o curso Rotina de Trabalho. Bom, então eu falei para vocês sobre esse workflow, esse fluxo de trabalho, e sobre a gestão. São os 2 principais pilares que sustentam essa minha rotina como autônoma. E o terceiro pilar, que não pode ser menosprezado, ele talvez não ganhe o mesmo peso dos outros 2, mas que ele é muito importante para que a gente não viva só no apagando incêndios e resolvendo problemas. Existe o pilar do crescimento, porque eu não estou falando aqui que você necessariamente precisa crescer a sua empresa e o faturamento e sempre ganhar mais e, enfim, não necessariamente. Porém, é muito importante para que você continue aumentando de pouquinho em pouquinho o seu repertório, o seu conhecimento e possa criar soluções muito mais criativas e relevantes. Enfim, é muito importante que você tenha um momento de dedicação para o crescimento da sua empresa. E esse crescimento pode envolver crescimento de networking, então as pessoas com quem você convive, participação de eventos, de congressos. Isso pode envolver o seu momento de estudos. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que na minha própria workflow, no meu próprio fluxo de trabalho, existe um momento que esse pilar ele é olhado com carinho, que são os momentos em que eu sento e fecho a minha agenda durante 2 horas para estudar sobre um tema, tanto na área de comportamento, neurociências, como também na área de marketing e criação de comunidades e criação de conteúdo. Tudo isso vem dentro desse pilar de crescimento. Então, hoje, a minha rotina de trabalho foi construída a partir desses 3 pilares e é avaliada e gerida por meio desses ciclos anuais, semestrais, mensais, semanais e diários. Número 1. Vamos mapear todas as suas atividades que você realiza regularmente. As suas tarefas principais, secundárias, administrativas, burocráticas, de gestão. Mapeou isso. Exercício número 2. Você vai categorizar. Então, criar grandes
blocos, grandes áreas. Então, criar grandes áreas de trabalho. Por exemplo, produção, administração, comunicação, estudos. Exercício número 3. Analisar a frequência e a importância. Com que frequência essa tarefa precisa ser feita? É semanal? É quinzenal? É mensal? Qual é a importância dela? E aí você vai começando a entender um pouco mais sobre as prioridades do seu trabalho. Exercício número 4, você vai identificar as dependências, porque não tem como você criar um fluxo de trabalho se você não identifica as dependências. Eu não posso, por exemplo, escrever o roteiro do meu podcast se eu não fiz o estudo daquele tema. E pode parecer óbvio, mas se você não começa a anotar e desenhar esse fluxo com dependências, talvez vire um pouco uma bagunça. E a partir disso, exercício número 5, você vai estabelecer um ciclo, uma rotina de trabalho. E é óbvio que eu trouxe para vocês aqui o esqueleto do esqueleto do que é o curso Rotina de Trabalho. Então, se você quiser colocar isso na prática junto comigo e se você quiser desenhar esse fluxo de trabalho, essa rotina de trabalho com todas as ferramentas necessárias e conseguir não só desenhar, mas aplicar na sua própria rotina e vivenciar isso de forma constante, eu te convido a se juntar ao Clube Rotina Perfeita. E para terminar, exercício número 6, você vai criar momentos de revisão regular. Então, quais vão ser os parâmetros? E quem é da tecnologia deve já ter ouvido falar dos KPIs, os indicadores, enfim, a gente precisa estabelecer formas de medir para fazer ajustes. Então você vai pensar como que você vai finalizar esse ciclo, avaliar para melhorar no próximo ciclo. E não falo melhorar de entregar cada vez mais, de ser mais produtivo, mas às vezes de ser um pouco mais direcionada, talvez de priorizar um pouco melhor, talvez de simplificar processos, não sei. E este foi o nosso episódio sobre rotina de trabalho, a minha rotina como autônoma. Espero muito que você tenha gostado. Muito, muito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu tenho recebido um retorno muito positivo, que tem me deixado muito feliz e contente com essa plataforma, com esse formato de criação de conteúdo dentro do Spotify e do YouTube. Então, muito obrigada por sair do Instagram e vir me acompanhar aqui. Continue acompanhando no Instagram, mas aqui a gente consegue atingir um nível de profundidade muito mais interessante. E o mais legal de tudo é que eu tenho começado a receber pessoas que não me conheciam no Instagram e que vieram principalmente do próprio Spotify. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja gostando da forma como eu me comunico, dos temas que eu converso com vocês. Todas as sugestões são sempre muito lidas e levadas em consideração. Inclusive, a gente já teve até um episódio que foi 100% a partir de uma dúvida que surgiu. Então, comente aqui na caixinha de perguntas desse episódio, ou então se você estiver assistindo pelo YouTube, se eu estiver aí talvez na sua casa conversando com você enquanto você tá lavando louça, além obviamente de se inscrever e deixar o seu like, porque eu já descobri que isso faz diferença sim. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e a sua sugestão para os próximos temas. A gente se vê na próxima segunda. Boa semana para vocês e até a próxima.